Repercussão sobre a reportagem da Folha de São Paulo, que coloca o ministro Alexandre de Moraes no centro das atenções, tanto no mundo jurídico quanto no mundo político. A oposição, mais precisamente os grupos bolsonaristas na Câmara e no Senado, fazem um pedido de impeachment que eles entendem que será o maior da história contra um ministro do Supremo Tribunal Federal. Antes da gente tirar dúvidas com uma especialista sobre como funciona esse trâmite, o Túlio Amâncio vai contar pra gente na reportagem um pouco dos bastidores, pra gente contextualizar o nosso ouvinte de como Brasília ontem pegou fogo. Túlio. O ministro Alexandre de Moraes dedicou uma parte da abertura da sessão do Supremo Tribunal Federal para se defender. Nenhuma das matérias preocupa o meu gabinete, me preocupa, ou a lisura dos procedimentos. Não há nada a esconder. Todos os documentos oficiais juntados, a investigação correndo pela Polícia Federal, todos já eram investigados previamente. Ministros saíram em defesa do colega da corte, inclusive o presidente do STF. Geralmente ninguém oficia para si próprio. E, portanto, como as informações eram do presidente do Tribunal Superior Eleitoral para o condutor do inquérito, elas não eram formalizadas no momento da solicitação. Por isso havia algumas solicitações informais. A condução das investigações por parte do eminente ministro tem sido pautada pela legalidade, pelo respeito aos direitos e garantias individuais e pelo compromisso inegociável com a verdade. Segundo a Folha, o setor de combate à desinformação do Tribunal Superior Eleitoral foi demandado fora do rito normal pelo gabinete do ministro Alexandre de Moraes no Supremo durante e depois das eleições de 2022. De acordo com o jornal, o juiz e instrutor Ayrton Vieira, assessor de Moraes no STF, demonstrou em mensagens preocupação com a forma de atuação do gabinete do ministro. A reportagem diz que Alexandre de Moraes pedia informalmente aos funcionários relatórios específicos contra aliados de Jair Bolsonaro. O ex-presidente falou à Band com exclusividade. Poucas coisas são surpresa para mim, poucas, mas se falasse na época você tinha problema, né? Vou esperar um pouquinho mais para falar, tá ok? O deputado federal Eduardo Bolsonaro foi citado nominalmente nas conversas divulgadas pela Folha. O ministro do Supremo teria pedido para os assessores investigarem as redes sociais do filho do ex-presidente. No plenário da Câmara, ele se exaltou ao atacar Moraes. Agora Alexandre de Moraes não precisa sequer fazer conluio, porque ele é o dono de um destacamento da Polícia Federal, tal qual o Hitler tinha Stasi. Estão prendendo. Qual é a próxima que vem aí? É um paredão? É um tiro na cabeça? O amor a essa pátria exige uma reação imediata contra o tirano Alexandre de Moraes. O tirano Alexandre de Moraes que está destruindo a democracia brasileira. No Poder Executivo, a ordem é dar apoio a Alexandre de Moraes e não deixar a versão de ilegalidade dominar o debate público. Para isso, ministros do governo se mobilizaram em defesa do ministro do Supremo. O advogado-geral da União, ministro Jorge Messias, escreveu nas redes sociais que Moraes sempre se destacou por seu compromisso com a justiça e a democracia e que as decisões dele contaram com a fundamentação e regularidade próprias de uma conduta honesta, ética e colaborativa que merece admiração e apoio. O ministro de Relações Institucionais, Alexandre Padilha, disse que a reportagem da Folha foi mais uma tentativa frustrada de questionar a devida apuração e punição de crimes contra a democracia. Em um evento em Goiânia, o vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Geraldo Alckmin, disse que Moraes é um grande jurista que tem compromisso com a questão ética e legal. Já no Legislativo, parlamentares da oposição não querem perder a mobilização inicial sobre a repercussão da reportagem. O grupo promoveu um ato para criticar Moraes e apresentar o cronograma para um pedido de impeachment do ministro. Vamos fechar no dia 7 de setembro a coleta de assinaturas, o apoiamento dos brasileiros, para no dia 9 de setembro, se Deus quiser, nós apresentarmos aqui na presidência do Senado esse pedido que pode ser talvez o maior pedido de impeachment
que a gente já teve na história do Brasil. Não se trata de luta partidária ou de revanche. Essas denúncias vieram de lá de dentro, do próprio coração do Supremo e do TSE. Então é uma questão do povo. Mesmo com o aumento das críticas, a avaliação de líderes do Senado é que seria difícil conseguir 54 votos dos 81 necessários para o impedimento de um ministro. A tramitação de um impeachment depende da mesa diretora e mais de 40 pedidos já foram apresentados com Moraes como alvo sem seguimento. Para a gente contextualizar alguns dos personagens que falaram na reportagem, quem chamou o ministro Alexandre de Moraes de tirano foi o deputado federal Domingos Sávio, do PL de Minas Gerais, e os senadores que disseram que pretendem fazer o maior pedido de impeachment da história foram Eduardo Girão, do Partido Novo do Ceará, e o senador Magno Malta, do PL do Espírito Santo. Para a gente entender um pouco mais sobre como funciona esse processo de um pedido de impeachment de um ministro do Supremo Tribunal Federal, nós vamos conversar com a professora Virgínia Machado, professora de Direito Público da Unianal Centro Universitário. Professora Virgínia, muito obrigado por atender o nosso convite. É um prazer ouvi-la aqui na Rádio Bandeirantes. Muito bom dia, muito obrigada pelo convite. Depois de coletar as assinaturas e protocolar no dia 9 de setembro, como prometem esses parlamentares, qual é o trâmite a partir dali para que esse processo de impeachment de fato saia do papel? Bom, muito bem. O procedimento de impeachment para um ministro do Supremo, ele é bem parecido com o que ocorre para um presidente da República. A gente teve o recente, da ex-presidente Dilma Rousseff. A legislação fala que, neste caso do ministro do Supremo, o pedido tem que ser apresentado diretamente ao Senado Federal, como prometem a oposição ao governo hoje, de apresentar até o dia 9 de setembro, salvo engano. Na verdade, feito isso, há um juízo de admissibilidade inicial que vai ser feito pelo Rodrigo Pacheco, que é o presidente do Senado. É importante a gente destacar que, pela legislação, que é a Lei 1079 de 1950, que trata sobre os processos de impedimento, que existem 5 hipóteses ali descritas para o impeachment de um ministro ou de um juiz, como o Alexandre de Moraes. Só para a gente falar rapidamente, por exemplo, alterar uma decisão que já foi dada, que não seja essa alteração em sede de recurso, proferir um julgamento quando ele for considerado suspeito, exercício de atividade político-partidária, ser desidioso no seu exercício do cargo, ou se proceder de modo incompatível com honra, dignidade ou decoro relativos ao cargo também. Então, primeiramente, a gente vai precisar ter neste pedido, feito pela oposição, a caracterização de uma das hipóteses legais. E como vocês mesmos disseram, há uma necessidade que a mesa do Senado, o presidente da casa, receba esse processo. Se ele for recebido, se for recebida essa denúncia, a mesa vai ler no expediente da sessão do dia seguinte ao seu recebimento e despachada imediatamente abre uma comissão especial que vai ser eleita para fazer a tramitação. Essa comissão ela tem 48 horas para eleger o seu presidente e relator entre os senadores e aí começa realmente o trâmite. Obviamente vai ser dado 10 dias para produção do parecer, se essa denúncia deve ou não ser aceita por essa comissão especial. Então, o Pacheco recebe, abre uma comissão, aberta essa comissão, ela tem 48 horas para eleger relator e o seu presidente, e 10 dias para emitir um novo parecer falando se aceita ou não a denúncia. Se aceitar, aí sim, a gente vai ter efetivamente o processo entregue, submetido aí a uma votação, e começa o prazo, logo na sequência, para o Alexandre de Moraes apresentar a sua defesa, que deve ser feita em 10 dias. Feito isso, é importante destacar que podem ser ouvidas testemunhas, podem ser produzidas provas, e o acusado ele tem plena condição de fazer a sua defesa. Só um detalhe, essas aprovações, depois do recebimento, se houver pelo Rodrigo Pacheco, nas comissões são em maioria simples, então a gente não precisaria de ter um quórum qualificado dentro das comissões. Porém,
terminado o processo de diligência, de elaboração de provas, de oitiva do acusado, de possíveis testemunhas, aí sim nós temos uma votação, como aconteceu no processo de impeachment da presidente Dilma, né, para fins de definir se ele vai ser afastado do cargo ou não. Só um detalhe, que durante esse procedimento ele também pode ser afastado preventivamente, ficar suspenso de exercício do cargo dele até a decisão final, tá certo? Isso já aconteceu alguma vez na história do Brasil, professora? Com o ministro do Supremo, não. A gente teve processos de impeachment envolvendo ex-presidentes da República. Com o ministro do Supremo, nunca foi aceito. É importante a gente destacar uma coisa, para o nosso ouvinte entender. O pedido, né, o processo de impeachment, a gente tem uma possível configuração de crime de responsabilidade. Né? Crime de responsabilidade é uma infração jurídico-administrativa, ela não é crime, como a gente está acostumado a ver, uma das tipificações do Código Penal, por exemplo, homicídio, enfim. Não, é uma infração político-administrativa relativa ao cargo. E, em se tratando desta natureza, a admissibilidade que é feita pelo Legislativo na sua função fiscalizatória é um juízo ali de conveniência, de oportunidade, é um juízo político. Por isso que a gente tem, por exemplo, os deputados falando que em muitos momentos já foram apresentados outros pedidos de impeachment para o Alexandre de Moraes e outros ministros e presidentes e não tramitaram. Então a gente precisa também que esse membro do Legislativo, no caso hoje o Rodrigo Pacheco, pela legislação que assim determina, receber esse pedido. Até hoje nós não tivemos nenhum envolvendo o ministro Supremo. Nós estamos conversando com Virgínia Machado, professora de Direito Público da Unianal do Centro Universitário, a respeito das dúvidas que todos nós temos de um assunto que ganha repercussão no Brasil e em boa parte do mundo depois da reportagem da Folha de São Paulo sobre algumas decisões do ministro Alexandre de Moraes. E uma pergunta que surge sempre, professora, é se as decisões tomadas por Alexandre de Moraes como ministro podem ser revertidas em caso de processo de impeachment. A principal dúvida é se a decisão que tornou Bolsonaro inelegível pode ser revertida com esse processo de impeachment. Como é que a senhora entende essa questão? Bom, primeiramente é importante a gente entender que o Alexandre de Moraes, ao tempo dos fatos narrados pela Folha, ele ocupava a condição de presidente do TSE, que é do Tribunal Superior Eleitoral, e ministro do Supremo. As decisões que envolveram, né, a inelegibilidade do ex-presidente Jair Bolsonaro, elas não foram decisões monocráticas, ela foi uma decisão colegiada do pleno do tribunal. Então, a gente aqui talvez estaria até precipitando em falar em uma possível nulidade desse processo de inelegibilidade envolvendo o Bolsonaro. Outra questão que se afigura é sobre a nulidade nos processos em que ele atuou. É importante a gente destacar que, enquanto presidente do TSE, o Alexandre de Moraes, ele tem, para além da função judicante, de julgar, ele também exerce o que a gente chama de poder de polícia. O exercício do poder de polícia é um dos poderes que é dado aos gestores, à administração pública, para limitar, restringir, condicionar direitos, liberdades individuais em nome do interesse público. Então, quando ele solicita, né, documentos que são públicos, ele solicita na condição do exercício do poder de polícia, não necessariamente como julgador. Então, aqui a gente tem uma discussão, né? Na verdade, a gente, como diria aqui em Minas, tem pano para a manga para a gente discutir no sentido de se há ou não uma nulidade. E para eu falar que os processos não vão ter validade quanto às suas decisões, eu preciso declarar essa nulidade. Num primeiro momento, até agora, com o que foi revelado pela Folha, então eu estou falando pelo que eu li, pelo que eu estou sabendo. Eu não vejo indícios de declarar nulidade das decisões do Alexandre de Moraes e outra. E aqui eu estou falando das decisões monocráticas, quando ele sozinho determina algo. E as decisões colegiadas eu acho menos provável ainda, porque se foi levado ao pleno de um tribunal,
a gente tem a decisão colegiada de vários ministros sobre aquele tema. É até agora a minha opinião. Professora Virgínia Machado, muito obrigado pela sua atenção com o nosso ouvinte da Rádio Bandeirantes. Foi um prazer ouvi-la. Espaço sempre aberto para a gente voltar a esse assunto que está tomando conta do noticiário nacional e deverá ser assim pelas próximas semanas. Um bom dia, bom trabalho para você e para toda a sua equipe. Muito obrigada.